Olá, estamos de volta com o Perfil Comerciário, trazendo atividades inéditas do Sim Comerciário Sorocaba para você que nos acompanha semanalmente. Nosso programa começa agora. Nós estivemos no 24º Congresso Sindical Comerciário, realizado pela FEComerciários em Atibaia, São Paulo, e acompanhamos a efervescência dos 3 dias de congresso, que contou com dirigentes sindicais, autoridades políticas do estado de São Paulo e de outras regiões do país. Vamos ver. O 24º Congresso Sindical Comerciário, realizado pela FEComerciários, presidida por Luiz Carlos Mota, reuniu 1.500 pessoas em Atibaia para tratar de várias questões que envolvem os interesses dos trabalhadores dentro do tema Movimento Sindical, Diálogo e Reflexões sobre o cenário atual. O foco principal girou em torno da crise econômica que afeta o país no momento. A importância dos trabalhadores e sindicatos estarem unidos para fazer o enfrentamento da crise também foi muito debatida. O presidente da CNTC, Levi Fernandes, destacou a importância do Congresso Sindical discutir temas que estão em evidência e envolvem diretamente os trabalhadores. Levi, você como presidente da Confederação Nacional, dos Trabalhadores Comerciários, hoje a gente está vivendo, inclusive dentro desse congresso vai ser discutido muito isso, um clima complicado no nosso país, a crise, as questões das negociações salariais um tanto travadas pelo patronal, que insiste em dizer que a crise realmente tem prejudicado aí um reajuste, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente hoje sobre essa iniciativa da Federação em estar promovendo esse congresso nesse momento para discutir um pouco de tudo isso. Olha, acho que é de suma importância esse congresso, já vem há 24 anos lutando, se desenvolvendo, mas esse especificamente está no momento em que o país passa por uma crise econômica, uma crise política, e hoje que nós estamos vivendo é o seguinte: nós não estamos tendo negociação salarial de ganho salarial, nós estamos tendo apenas uma reposição salarial, o que ainda vem nos sendo negado pela categoria patronal, que querem subtrair parte dele ou dividir. Nós não aceitamos, como CNTC e a FEComerciários de São Paulo não aceitam, é que nós trabalhadores paguem por todas as mazelas desse país. Na hora dos políticos administrarem mal, fazerem mau uso do dinheiro público, levarem projetos que traz malefício para toda a sociedade, e nós trabalhadores, nós comerciários é que temos que pagar por isso. Nós não aceitamos isso, a federação vai discutir isso, os comerciários de São Paulo vão discutir isso agora. Acho que é de suma importância para que possam sair mais esclarecidos e, mais do que nunca, unidos dentro daquele slogan da nossa CNTC. CNTC somos todos nós, e os comerciários de São Paulo são todos comerciários juntamente com a CNTC. O organizador do 24º Congresso Sindical Comerciário, Edson Ramos, conversou com nossa equipe e fez um apanhado de como é organizado esse evento, que tem crescido a cada ano e nesta edição reuniu 1.500 participantes. Edson, o que nós podemos esperar hoje desse dia de palestras aqui no 24º Congresso Sindical Comerciário? Bom, em primeiro lugar, um bom dia. Quero registrar aqui com muito carinho, um abraço fraterno ao companheiro Rui, presidente do Sim Comerciário de Sorocaba. E nós estamos esperando aí uma atividade legal, muito boa, produtiva, com bastante propostas, de reflexão para os comerciários do estado de São Paulo. porque as pessoas que virão hoje aqui são pessoas técnicas e pessoas também que estão vivenciando esse momento que nós estamos passando, né? Um momento muito delicado para todos os trabalhadores, mas com certeza, né? Com a determinação e com a nossa unidade, nós temos que superar todos esses momentos. Então, o que eu espero no dia de hoje das atividades são exatamente isso, tá? Uma participação ativa dos comerciários e também as propostas que serão apresentadas aí pelos nossos palestrantes.
O que é levado em consideração, Edson, você que organizou esse 24º, né, junto ao presidente Mota e sua equipe, o que é levado em consideração na hora de escolher os palestrantes, os temas? Na verdade, nós procuramos esse ano aqui, nas conversas preliminares, nós procuramos buscar exatamente esse momento que nós estamos vivendo. Porque em muitas vezes, né, os dirigentes sindicais, eles também ficam um pouco distantes da nossa realidade. Hoje, excepcionalmente, o trabalhador está precisando da manutenção do emprego, mas um emprego com qualidade, né? Então os dirigentes sindicais, eles têm que se aperceber disso, né? É uma geração diferente que está no mercado de trabalho, então nós procuramos unir, essa necessidade que nós temos de ter essa compreensão do momento atual e buscando exatamente os técnicos, os profissionais para poder dar um balizador para a gente poder nortear as nossas atividades daqui para frente. Ayrton Santos, coordenador de atendimento técnico sindical do DIESE, e André Luiz, assessor parlamentar do DIAP, dividiram o palco na primeira palestra do Congresso para falar dentro do tema um retrato atual das crises econômica e política no Brasil e conversaram com a gente após a palestra. Ayrton, nós acabamos de acompanhar aí a sua palestra, uma palestra bastante esclarecedora, informações importantes para os trabalhadores comerciários. E eu queria fazer uma pergunta para você dentro do que você tratou ali dentro. O Brasil tem um potencial grande de desenvolvimento, né? É um país rico em várias áreas, né? E na sua opinião, mesmo com tudo isso, o Brasil tem uma potência tão grande, por que existe tantas mazelas no nosso país, na saúde, na educação, não sei o que? Você pode traduzir isso para a gente? Essa é uma questão que remete à nossa história, né? Quer dizer, as mazelas que existem, as mazelas sociais que existem no Brasil, elas são seculares, né? Existia quando o Brasil era colônia, quer dizer, não existia o Brasil ainda, era colônia, depois existia quando o Brasil era um império e permanece existindo enquanto o Brasil é república, né? A formação econômica e social do Brasil é muito complicada. Continua sendo complicada e ao longo da história foi complicada. Ou seja, a despeito das potencialidades que o Brasil tem de riqueza e de oportunidades, nós não conseguimos construir uma sociedade na qual vamos dizer, a justiça social e a oportunidade, a igualdade de oportunidade para todos fosse alguma coisa posta em primeiro plano, né? E a partir dessa pouca valorização da capacidade das pessoas realizarem, da capacidade das pessoas empreenderem, da liberdade de fazer as coisas, é que nós acabamos enveredando por um caminho onde o Estado às vezes exagerou na presença dele, o Estado às vezes se omitiu, né? O Estado não chegou a um equilíbrio de como intervir no crescimento, no desenvolvimento econômico, de tal forma a assegurar direitos básicos ao cidadão e, de outro lado, não sufocar também a empresa privada, né? Parece que esse equilíbrio a gente não consegue. O papel do movimento sindical nisso, assim, os dirigentes sindicais, de que forma eles podem estar contribuindo para mudar algumas desses problemas, enfim, questões salariais e tal. Está faltando alguma coisa na sua visão, assim, para o movimento sindical hoje para contribuir, de certa forma? Não, eu acho que não falta, não. O movimento sindical brasileiro é um dos mais combativos do mundo, é um dos mais organizados do mundo e até, vamos dizer assim, estudado por outros países e vamos dizer assim, tentado ser imitado por outras organizações sindicais fora do país, de outras nações. Nós temos uma organização, nós sabemos como organizar, sabemos como mobilizar e eu acho que o movimento sindical teve nessa recuperação da economia brasileira, nessa melhoria das condições de vida do brasileiro, principalmente do assalariado, o movimento sindical teve papel relevante. Eu vou te dar só um exemplo, porque esse exemplo é muito importante e fundamental. Por exemplo, a política do salário mínimo, de recuperação do salário mínimo, né? É uma responsabilidade do movimento sindical. Foi o movimento sindical que fez as marchas até Brasília, que bateu lá na porta do executivo, que pressionou os congressistas e nós conseguimos uma política de recuperação e valorização do salário mínimo que está sendo muito importante.
né, por trabalhador menos qualificado, aquele menos protegido, aquele que está, vamos dizer, à margem desse consumo que eu estava falando, o salário mínimo é fundamental para ele, e para os aposentados também. E o movimento sindical é responsável. Então, foi um movimento que levou a uma inclusão social muito grande, em termos de quantidade de pessoas que se beneficiaram e também de valores, né? E que é difícil de se ver nas histórias de muitos países. Então o movimento sindical é combativo e tem êxito na sua briga, na sua luta. Agora, nós entramos numa fase com a crise política e econômica, onde o desemprego começa a aumentar, e quando o desemprego aumenta, os sindicatos se fragilizam. Porque quando o desemprego aumenta, o sindicato se pergunta, olha, eu vou brigar pelo emprego ou eu vou brigar pelo salário? Pelo aumento do salário. Bom, numa crise de desemprego muito grande, eu abandono o salário e vou tentar brigar com o emprego. Agora, brigar pelo emprego não é fácil, porque se está numa crise econômica e as empresas não têm condições de manter o emprego, o sindicato, por mais que ele seja organizado, por mais que ele seja competente, ele tem dificuldade, né? Agora, ele também ele não atua só na porta da fábrica ou com os trabalhadores. O sindicato, através das centrais sindicais, tem como pressionar o governo em outras instâncias de outra maneira. E é isso que ele está tentando fazer agora, né? E eu acho que nesse sentido, ele tenta ajudar e conscientizar a sociedade brasileira para resistir ao que está acontecendo, porque existem interesses contrários aos trabalhadores, né? Isso é claro, a gente está assistindo isso aí. Todas as conquistas que nós obtivemos e que o movimento sindical é protagonista dessas conquistas estão sendo ameaçadas, e o movimento sindical tem que reagir a isso, e ele está reagindo, só que nós estamos numa crise que é difícil, mas ele não parou. Um dos exemplos é esse nosso seminário. Quer dizer, isso aqui é para trazer as pessoas, para falar sobre a crise, para falar o que está acontecendo e para conscientizar os vários sindicatos para que leve isso para a base e para que continuemos lutando. E muito importante, né, Ayrton, destacarmos a importância também do trabalhador se unir ao movimento sindical, que são seus legítimos representantes, para fortalecer suas lutas, né? Isso, o trabalhador tem que acreditar no sindicato, porque o sindicato, em última instância, é o local, é a instituição onde o trabalhador tem guarida, onde o trabalhador, se ele for abandonado por todas as instituições, né? Se ele for mandado embora da empresa, se a Justiça do Trabalho não atendê-lo como deve, enfim, é o sindicato. Não tem outro recurso para ele, nem tem outra instituição que conhece o trabalhador e que é uma instituição fundada em valores solidários, que vai ser solidário com esse trabalhador e vai tentar resolver o problema dele, ou vai encaminhar o problema dele, enfim, vai estar ao lado dele. Não tem outra, não existe outra instituição, outro suporte do trabalhador, porque a gente vê exemplos de trabalhadores que têm uma posição mais importante, eventualmente, na empresa, etc., e que desdenha do sindicato. Mas ele se esquece da condição de assalariado dele. E quando ele perde o emprego, ele vai procurar o sindicato. Talvez vá procurar aquela instituição que ele desdenha, que ele nunca valorizou. Mas quando ele se vê numa situação extrema, numa situação difícil, ele procura o sindicato, porque ele sabe, de alguma forma, que é lá no sindicato que ele vai encontrar um abrigo. Ele vai encontrar alguém, pelo menos, para escutar o drama dele e para tentar encaminhar. Então, o sindicato é importante, o trabalhador tem que se unir ao sindicato, e principalmente o trabalhador jovem, porque eu até abordei isso na palestra. Todas as conquistas trabalhistas que nós temos hoje, né, que a gente entra na empresa e já tem tudo aquilo, foram conquistas sindicais no passado, não foi a empresa que deu de graça. Então, nós temos que manter fortes os sindicatos para manter as conquistas e ampliá-las. Se nós não fortalecemos o sindicato, e o sindicato só se fortalece com a presença do trabalhador, nós corremos o risco de perder essas coisas. André, nós acompanhamos agora aqui a sua palestra, né? Uma palestra extensa, uma palestra com pontos importantíssimos para o movimento sindical comerciário, né? E a gente acredita, e a federação tem investido bastante nisso, que o comerciário, o trabalhador, ele tem que estar politizado, tem que estar acompanhando as questões políticas e partidárias do nosso país também, para poder entender um pouco isso e levar para o movimento sindical a consciência de que o trabalhador precisa estar atualizado, precisa estar ligado nessas questões. Você falou aqui para a gente
que eu achei interessante, que o Congresso é bastante corporativo. A gente que acompanha um pouco isso, a gente sabe disso, né? Às vezes acaba valendo mais o interesse particular do que o interesse das coisas do país, né? E que o judiciário é midiático, a gente tem visto isso também realmente em várias situações e algumas questões que você citou aí, e a imprensa tendenciosa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para esclarecer para quem está nos assistindo esses pontos. Infelizmente nós elegemos, e aí quando eu falo nós porque nós votamos, nós nos incluímos nesse processo. Nós elegemos realmente um Congresso extremamente conservador dentro desse novo cenário político. Nós temos hoje um Congresso pulverizado de partidos, do ponto de vista econômico é um Congresso conservador, então do ponto de vista das ações sociais esse Congresso é conservador e cada vez mais voltado para as ações individuais do parlamentar do que para uma ação coletiva da sociedade. E a gente percebe isso claramente em algumas votações. Então você vê que há um interesse muito particular do que um interesse daqueles que eles estão ali em tese representando. Então isso é ruim. Do ponto de vista da imprensa, a imprensa ela nunca teve do lado da classe trabalhadora, sempre teve essa relação. A imprensa tem uma tendência realmente a criminalizar até os movimentos sociais, e aí criminaliza desde os movimentos sociais de base aos movimentos sociais de cúpula, as centrais sindicais, o movimento sindical de base, enfim, todos esses movimentos são de certa forma criminalizados pela própria imprensa. E essa imprensa, que de certa forma é tendenciosa, contrária aos trabalhadores, tem sido muito utilizada pelo próprio Poder Judiciário, que usa de mecanismos de investigação para antecipar algumas ações que eles fazem na imprensa antes mesmo do caso propriamente dito ter sido concluído. E aí há uma condenação prévia pela imprensa disso, há um cenário em que esse Poder Judiciário se utiliza dessa imprensa que é tendenciosa para criminalizar as ações sociais do próprio movimento sindical, entre outros, e do setor político, e isso agrava mais e traz, de certa forma, uma conturbação social, uma instabilidade no próprio seio da sociedade que não valoriza mais as instituições como tem que valorizar, não valorizam mais os partidos como tem que valorizar, não valorizam mais as próprias representações em si do movimento sindical, ou seja, o sindicato, o próprio parlamentar fica numa situação complicada nesse cenário, o próprio Poder Executivo, enfim, as instituições ficam de certa forma aquém do que elas são, justamente por essa impressão que a mídia passa de estar tudo contaminado, tudo equivocado. E a gente vê a questão da mídia, né, André? Quando o movimento sindical, a gente que participa aí de atos, mobilizações em defesa de pauta dos trabalhadores e tal, a gente vai acompanhando a grande mídia e a gente vê que o espaço foi mínimo. Ou não deu, ou foi mínimo. Isso realmente acaba sendo complicado. Aí, dentro desse comentário que eu estou fazendo, eu queria ver com você o seguinte: qual o desafio do movimento sindical hoje para mudar um pouco isso, para mudar um pouco a sua relação com o atual governo, com o Congresso? Como que você vê isso? Eu acho que o principal é buscar o diálogo com esse governo, independente do governo ter tá frágil do ponto de vista atual, politicamente está um pouco mais frágil, mas eu acho que é um governo que tem os seus laços um pouco mais fortes com a classe trabalhadora e menos com o setor patronal, e precisa então fazer com que esses laços se fortaleçam. Eu acho que procurar esse governo e manter um diálogo com esse governo é essencial. Para que nós possamos ter uma reação em relação à mídia, eu acho que nós hoje temos mecanismos muito interessantes de comunicação com o trabalhador, desde os jornais impressos que as entidades têm. O Ayrton falou há pouco aqui sobre a quantidade da imprensa sindical que ela produz, isso é muito importante. Hoje a internet, blogs, enfim, todos os mecanismos que nós temos de interação com a classe trabalhadora é importante, e buscar essa aproximação com o trabalhador através desses meios de comunicação que as entidades já têm. Nós temos aqui uma TV que vai, óbvio, ter uma transmissão, o trabalhador pode assistir, pode estar presente nisso, então conquistar também esse lado para tirar um pouco esse foco dessa imprensa que de certa forma é tendenciosa. Lembrando que a imprensa nas últimas avaliações ela perdeu aí 3% da sua audiência para a internet. Então uma perda significativa dentro desse sentido. Se você perder esses pontos de audiência para a internet, é sinal que nós temos um canal que podemos investir para fazer essa interação com o público, com o trabalhador. Eu acho extremamente importante nesse cenário.
Legal. Como que você vê, André Luiz, essa questão da federação estar fazendo esse congresso? Já é o 24º, né? Todos os anos vem com temas importantes, temas que esclarecem os trabalhadores, temas que acabam, de certa forma, politizando, informando o trabalhador. Como que você vê essa iniciativa da federação em estar promovendo isso? Não, é extremamente importante. Eu acho que é o papel da federação, é conscientizar o movimento sindical, os sindicatos de base, para fazer essa ação política efetiva que tem feito. Ou seja, o próprio movimento sindical dos comerciários, que pode sofrer com essas relações a essas crises que nós temos. Então, temas aqui relacionados à relação econômica que o país enfrentando, as relações políticas, entre outros temas que são debatidos, eu acho que é extremamente importante para trazer esse fortalecimento e esse fôlego para a categoria, para as atuações futuras desses sindicatos que a federação representa hoje no estado de São Paulo. Eu queria que você passasse um conselho, vamos dizer assim, dizem que conselho, né, não é tão... Mas enfim, eu queria que você desse um toque para o trabalhador que está nos assistindo sobre a importância dele estar atuando, dele estar ligado ao sindicato, se informando e trabalhando junto para que mudanças possam ocorrer desde dentro da política, que o movimento sindical ele precisa da política, né, para poder justamente rever seus projetos, seus direitos e tal. Eu queria que você passasse um pouco desse recado, assim, da importância do trabalhador estar engajado com o movimento sindical, com o sindicato que representa ele, para que mudanças ocorram. Eu acho que é extremamente importante a participação do trabalhador no sindicato. Salvo o sindicato, o trabalhador não teria os direitos que tem hoje. E se não fosse o sindicato, esses direitos hoje estariam todos esgotados. Ou seja, nós voltaríamos à barbárie, porque não teríamos uma negociação com o setor patronal, que é o sindicato que faz, para valorizar a atividade laboral, que é a venda da sua mão de obra, para o setor patronal, para que ele possa também, de certa forma, ter o seu sustento. Agora, isso em um ambiente que possa ter uma mínima relação social, e isso quem faz é o sindicato. Então eu acho que o trabalhador está presente dentro do sindicato, atuando, vendo as demandas que o sindicato tem, e o que ele pode também oferecer para o sindicato é extremamente importante para que essa ação conjunta se consolide em ganhos para a sociedade. Para promover o bem-estar dos comerciários e seus dependentes, o Sincomerciários Sorocaba disponibiliza 2 serviços essenciais para a saúde da categoria: o atendimento nas especialidades Clínica Geral e Ginecologia, na sede Sorocaba, nas sedes regionais Polo Zona Norte, São Roque e Pilar do Sul, com atendimentos pré-agendados. Fique ligado e saiba mais sobre as cláusulas da Convenção Coletiva dos Comerciários no Jurídico Responde. Veja. Hoje nós vamos falar do Dia do Comerciário. Isso mesmo. Para comemorar o Dia do Comerciário, que é no dia 30 de outubro, o sindicato conquistou uma cláusula muito importante para os trabalhadores. A cláusula 24 da Convenção Coletiva dos Comerciários do Varejo, que garante no salário de outubro de 1 a 2 dias a mais de salário. Isso de acordo com o tempo de empresa. Pela tabela, quem tiver até 90 dias de contrato de trabalho na empresa não faz jus ao benefício. Já de 91 a 180 dias de contrato receberá 1 dia a mais de salário em outubro. Acima de 181 dias de contrato de trabalho na empresa, aí sim o comerciário receberá 2 dias a mais de salário. A conta é bem simples, divide seu salário por 30 e multiplica por 2 e saberá quanto vai receber. Mas fique atento, se no salário referente a outubro, que será recebido no 5º dia útil de novembro, esse benefício não constar no Olerite, entre em contato com o sindicato e denuncie que o departamento jurídico tomará todas as providências necessárias para fazer com que a empresa cumpra o que rege a Convenção Coletiva de Trabalho. Você pode ligar no telefone de 2102-7900 e faça a sua denúncia. Se preferir, não é necessário identificar-se, mas o sindicato precisa da razão social, o endereço da empresa infratora, o CNPJ. Para mais informações ou dúvidas, envie um e-mail para o nosso departamento jurídico, jurídico@sincomerciariossorocaba.com.br, ou ainda compareça em nossa sede central ou sedes regionais. Os endereços você pode encontrar no site do sindicato aqui na tela. Um abraço e até a próxima.
E agora o momento de reflexão com o presidente do Sincomerciários Sorocaba, Rui Amorim. Olá, vem comigo. Sempre é tempo de recomeçar. Em qualquer situação podemos abrir novas portas, conhecer novos lugares, novas pessoas, ter outro sonho, renovar o nosso compromisso com a vida e assim renascer para a vida e alcançar a felicidade. Não importa quem te feriu, o importante é que você ficou. O mundo está cheio de novas oportunidades. Basta olhar para a terra depois da chuva. Veja quantas plantinhas estão surgindo, como o verde se espalha mais bonito e forte depois da tempestade. As portas se abrem para os que não têm medo de enfrentar as diversidades da vida, para os que caíram, mas se levantam com o brilho da vitória nos olhos. Pense nisso. No Mota Comenta dessa semana, mais um tema de interesse dos comerciários, abordado pelo presidente da FEComérciários. Acompanhe. Comerciários e comerciárias do Estado de São Paulo. Nossa campanha salarial está nas ruas. Ela é unificada, está bem organizada, mobilizada para conquistarmos ganhos econômicos e sociais. Nossa federação e seus 68 sindicatos filiados estão mantendo intensas rodadas de negociação com os patrões. Queremos o que é justo, queremos o que é nosso. Nossas reivindicações são reais. É hora de dizer não ao arroxo salarial. É hora de defender os empregos e conquistar o que é nosso. Nossa campanha salarial é forte. Nós somos fortes. Campanha Salarial Unitária 2015. Comerciário em primeiro lugar. É isso, nosso programa chegou ao fim por hoje. Espero que tenha gostado. Caso queira entrar em contato, envie e-mail para perfil@sincomerciariosorocaba.com.br. Acesse o site do sindicato e as redes sociais da entidade durante toda a semana e fique por dentro de todas as atividades que envolvem a categoria comerciária. Até a próxima!